Diga para o seu irmão, os dois também tropeçam. Diga para eles. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas. Às vezes nós, como cristãos, nós nos tornamos tão apegados e às vezes nós nos tornamos despreparados. Nos tornamos tão apegados ao positivismo, àquilo que é bom, que nós experimentamos coisas boas da parte de Deus, e as coisas boas são fáceis de nós nos acostumarmos, não é mesmo? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. Davi está vivendo um momento muito bom da vida dele. Quem sabe você está vivendo um momento assim também, né? O ano aí chegando, e você está vivendo um momento bom da sua vida. Bom para você, desfruta, deixa com que a sua alma venha catalisar muitas questões e situações para que você possa, na hora da aflição, no dia mal, ter reservas. 1 Crônicas 13, 1. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. Podemos assentar. Eu quero falar nesta noite sobre algumas questões corretas, muitas questões corretas, e apenas uma questão errada, e que deu tudo errado. Eu e você somos pessoas que nós somos sabedores que não sabemos nada, e que nós precisamos aprender. E é tão bom quando você conhece a sua função na vida, como um aluno, como um discípulo. Existe menos cobrança, existe mais avidez para aprender, mais avidez para conhecer. Isso é muito importante. Dificilmente aqueles que se portam como mestres, né? Como sabichões. Acham que sabe tudo, acham que pode tudo, então a cobrança é muito maior. Eu não faço isso comigo, eu quero continuar sendo discípula e quero continuar apenas uma aluna, né? Aprendendo e ávida por conhecimento. E Davi era um bom aluno, ele era alguém que se colocava assim. Teve alguns lapsos na sua vida de achar que sabia alguma coisa, e foi aí que ele cometeu erros terríveis. E ele era alguém assim, ele era alguém que gostava de ouvir conselhos. Ele era alguém que já estava naquele momento no ápice da sua bênção, né? Ele havia sido ungido rei, não agora só em Judá, mas também em Israel. E inúmeras, um homem que governava apenas 600 homens, e a maioria desses 600 homens fora da lei. Agora ele tinha um exército de milhares de homens, e esses homens eram homens honrados, fortes, determinados, de caráter, preparados. Então era algo muito bom, ele estava vendo cumprir na vida dele tudo aquilo que Deus havia prometido, né? Então ele estava vivendo um momento muito bom da vida dele. E a Bíblia diz assim que ele forma então uma equipe de pessoas para que ele pudesse ouvir conselhos, porque ele estava num período de reforma. Então ele teria que tomar muitas atitudes e fazer muitas coisas, e ele precisava ouvir opiniões. E ele escolhe o melhor da nata para ouvir essas pessoas. Então, primeiro acerto dele, ser inclinado a aprender, ser inclinado a ouvir. Eu quero dizer que não existe pior atitude que você faz com você mesmo quando você acha que você sabe tudo. Quando você é condicionado a achar que você já deu a suma da situação. Versículo 2 de 1 Crônicas 13. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, ou seja, se é bom para vocês, e se isso vem do Senhor nosso Deus, claro, não é só bom para vocês, mas se Deus aprova também, né? Enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos arrebaldes, para que se reúnam conosco. Ou seja, nós não vamos ser aqui pessoas partidaristas, não vamos tomar decisões, uma decisão tão séria, de uma maneira assim muito ignorante. Vamos trazer os nossos irmãos para esse concílio, para que nós possamos ouvi-los também, para ver o que é que eles veem disso aí. Por quê? Davi estava muito disposto a trazer a arca de volta, porque a arca havia ficado muitos anos, né, em território que não deveria. Então ele diz: eu quero fazer uma tenda, um lugar apropriadinho, bonitinho, para colocar a arca, porque ali está a presença do nosso Deus. Isso era um anseio, né, da parte dele, algo que ele queria muito.
E ele queria o quê? Ele queria estar apoiado nessa decisão. Ele não queria tomar essa decisão sozinho. Então a importância de você, quando tomar alguma decisão, você não só buscar aprovações, que vai ser boa para as pessoas que estão ao seu redor, mas também buscar a aprovação de Deus. Por quê? Porque pode ser bom para você e para as pessoas e pode ser ruim aos olhos de Deus. Então Davi disse assim, se for bom para vocês, e também, claro, se Deus aprovar, vamos fazê-lo. Aí ele coloca em pauta o assunto, ele diz, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Ele diz assim, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então ele diz, bom, se todos nós estamos de acordo, não é verdade? E houve-se uma negligência na época de Saul, porque Saul não estava nem aí com a presença de Deus. O que ele queria mesmo era saber daquilo que ele gostava e aquilo que lhe fazia bem. Então Davi disse assim, olha, nós já ficamos num estágio de negligência muito grande. Então nós precisamos fazer isso porque isso é o correto. Porque nós precisamos ter a arca de volta. A arca é do povo do Senhor. Ele já havia dominado Jebus, que se tornou Jerusalém. Então ele diz, agora eu quero aqui a minha moradia. Aqui vai ser a capital de Israel. Antes de Siló, mas agora aqui. E aqui eu quero fazer uma arca, uma tenda para colocar a arca da aliança. Tá. Esse era um plano que ele tinha no coração, esse era um desejo, esse era um sonho, um projeto, uma coisa muito boa, uma coisa maravilhosa. E nós temos projetos maravilhosos, nós temos sonhos maravilhosos, nós temos procuras maravilhosas, coisas boas que Deus aprova, mas não é necessário apenas que Deus aprove. Nós temos que saber fazer a coisa do jeito certo. Na sua vida você tem que tomar inúmeras decisões. Coisas que Deus aprova, coisas que passa por toda a galeria de sims de Deus. Deus aprova, é a vontade de Deus, é o tempo e tal, e você vai ticando tudo aquilo, mas chega no último item. Eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu tenho recursos para fazer. O quanto eu estou envolvido nesse projeto? Eu estou envolvido nesse projeto integralmente. Davi tinha que entender que esse projeto que ele estava a fazer era um projeto espiritual. Não era um projeto de uma guerra, de uma batalha, que mesmo que fosse uma guerra santa, não era uma coisa integralmente espiritual. Você tem que analisar na sua vida coisas que são humanas, que têm a ação de Deus, a agência de Deus, coisas que são intermediárias, que diz respeito a decisões, a alianças que você tem com Deus e com o ser humano, e coisas que são integralmente espiritual. As coisas que são integralmente espiritual são as coisas mais sérias da sua vida, como ceia, crescimento espiritual, alianças que você faz em casamento, em primeiro lugar com Deus. Então são coisas e atitudes que você toma que são integralmente espiritual. E se você levá-la a âmbito de coordenação humana, não vai dar certo. Você vai ser reprovado. Então na sua vida cotidiana existem coisas humanas que você decide todo dia. E o que você usufrui da parte de Deus para decidir essas coisas? Da sua sabedoria, não é mesmo? Que Deus te deu, da sua direção, da sua ótica, da sua lógica, né? Todos os dias você decide coisas, você toma decisões, você toma partido, coisas comuns. Existem outras coisas que são mais delicadas, que referem-se a consequências, coisas que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, que você precisa analisar um pouco mais a fundo, que você precisa observar um pouquinho mais de perto, que você precisa demorar-se um pouquinho para decidir. E que você não pode decidi-la com o pé nas costas, com aquela habilidade humana que você tem para negociar, com aquela habilidade humana. Você precisa ter um pouquinho mais de cautela, trazer aquilo para um pouquinho mais de perto, analisá-la de uma maneira mais minuciosa. Então essas são as coisas intermediárias da sua vida, que elas precisam um pouco mais da sua delicadeza, do seu jeito, da sua habilidade, da sua oração, da sua dedicação. Agora existem coisas que são muito integralmente espirituais. E que você não pode resolvê-las a grosso modo. E que você não pode resolvê-las como um ser humano comum.
e nem como se fosse uma coisa intermediária. Você precisa resolvê-las de uma maneira, de uma ótica, de um perfil totalmente espiritual. E se você tiver qualquer inclinação humana dentro daquele projeto, você vai trazer implicações negativas para aquilo. Quais foram as decisões na sua vida que você tinha que um cunho espiritual, uma reserva espiritual, e você resolveu aquilo num âmbito intermediário ou num âmbito humano? Não deu certo. Porque coisas espirituais se resolvem com uma mente espiritual, com um coração espiritual, com uma vida espiritual, com uma vida de santidade e uma direção total de Deus. Sem nenhum, eu estou sentindo, sem nenhum, eu acho que é isso, sem nenhum, eu estou tendo um sexto, sétimo, 12º sentido. Mas uma certeza absoluta, para que você não cometa nenhum tipo de erro. Por quê? Porque existe oportunidades para coisas humanas. Deus trabalha, abre portas novamente, cria desvios. Existe oportunidade, claro, numa proporção bem menor, nas coisas intermediárias. Deus tem misericórdia, Deus entra, Deus faz. Agora, as coisas espirituais, que referem-se à santidade de Deus, são únicas. Não tem segunda chance. É aquilo quando você lê em Hebreus 6 e você se assusta. Você fala, mas como pode ter um texto desse aqui? Você lê lá em Hebreus 6. Aquele que recaiu e que recebeu da parte de Deus carinho, amor, atenção, por meio da ação do Espírito, palavra, dons celestiais, e recai, não levanta mais. Aí você fala, mas como? Que negócio é esse? É isso que eu estou falando com você. Sobre coisas espirituais, onde você acha que você pode usar a sua indução, tipo ir com o pé no peito, sua personalidade, agir da sua maneira, e se dá mal. Às vezes recai e nunca mais levanta. Por quê? Porque muitas vezes nos falta o tato para sabermos, espera aí, esse território é santo. Isso aí Deus tem zelo com esse assunto. Tá? Você está curioso para saber, por exemplo, dá um exemplo aí, pastor. Vários. Um deles são as coisas sagradas, o culto, a ceia, o louvor, a palavra, o lugar da sua alma, que é só de Deus, e que você não pode tratá-lo levianamente, e que você não pode tratá-lo de uma maneira inadequada. Então são coisas que não existe oportunidades e chances. Existe o feito, bem feito, ou não faça, não faça. A Bíblia diz assim, que Davi queria muito trazer a arca da aliança de volta. E ele era um homem muito capaz para a guerra. Agora, depois de um bom preparo, de alguns anos no deserto. Ele era um homem muito amado, muito querido. Onde Davi teve um privilégio muito grande na vida. Davi era amado por gente forte. Você é amado por gente forte? Você é privilegiado. Se você é amado por gente fraca, vou dizer uma coisa para você, não está bem na fita não. Né? Pessoas fracas, elas não têm um bom coração para amar. Porque não é por mal, mas elas traem a si mesmas, não vão te trair. Agora, se você é amado por pessoas fortes, seja ela uma ou duas, você está bem, não é verdade? Porque são pessoas que vão fazer com que a sua vida se torne um pouquinho mais fácil. E Davi era assim, ele era uma pessoa amada por pessoas fortes. Os fracos não gostavam muito de Davi. As pessoas fortes, elas se rendiam. Toda aquela mistura de Davi. Ele tinha uma força, uma mansidão, um idealismo, uma coisa maravilhosa. Então Davi, ele era uma pessoa muito capaz de fazer amigos, capaz de construir coisas, capaz para a guerra. No entanto, que agora ele estava num posto elevado, rei, tanto de Judá, sua terra natal, tanto agora de Israel. E ele queria muito trazer a arca. Trazer a arca para Jerusalém é uma coisa muito boa, fala a verdade. É ou não é? Não é coisa muito boa trazer a arca de volta para Israel? Muito boa. Só que é algo espiritual, não é uma coisa que ele estava fazendo em trazer uns cavalos, não era uma guerra que ele estava fazendo, era uma coisa totalmente de Deus, sagrado. Sagrado. É aquilo que a Bíblia diz assim,
os pastores, os profetas foi colocado para ensinar o povo o comum do sagrado. Existem coisas que são sagradas. E você precisa aprender a distinguir isso. Por quê? Porque senão você não vai bater com a vida. Você não vai bater com o diabo, você vai bater com Deus. Aí não dá certo. Aí não funciona. Só que Davi, ele não tinha diligência, a altura para fazer aquilo. Ele não tinha prudência à altura, mas queria fazer. Não é tudo que você quer fazer que Deus aprova. Não é tudo que você acha correto que Deus assina embaixo. Você precisa entender, você tem o Espírito? Tem. Você tem a palavra? Tem. Você é dirigido por Deus? Tem. Mas você nunca pode sair. Eu vou dizer igual Paulo agora. Toma o meu exemplo. Não sabe nada, não. Nunca chega para Deus achando que você sabe alguma coisa. Sabe? Não fica ofendido como se você soubesse. Pessoas que ficam, Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou muito ofendido, eu quero parar com tudo. Acha que sabe ser humano. Acha que sabe a dose certa. Eu não sei a dose certa, Deus é que sabe o quanto eu aguento. Se eu não estou aguentando mais, eu chego para ele e falo, Senhor, me ajuda, me dá graça, porque eu não estou aguentando mais. Mas não chegou, eu não aguento mais, o senhor vê o que o senhor faz, dando ordem. Escuta o meu conselho, seja aluno, seja discípulo, seja aprendiz, tenha um coração de servo. Seja alguém que está em Deus para aprender. Senhor, me ensina, eu não sei. Senhor, eu não dou conta, me ajuda. Sabe? Essa atitude sua vai facilitar em muito a sua vida. Agora, essa atitude de arrogância, de soberba, de querer saber, de querer que as coisas aconteçam na sua hora, no seu tempo, você já não percebeu que isso não funciona? Querer fazer as coisas da sua maneira, isso não funciona. Ou você tem Deus como Senhor ou não. E a Bíblia diz assim que Davi achou que só porque era de Deus, que era bom trazer, que era o que Deus queria, que ele queria também fazer aquilo, que ele tinha o apoio da população, é que ia dar certo. Não é porque todas as coisas estão ao seu favor é que vão dar certo, que a coisa vai dar certo. Pode ser que você não sabe como fazê-lo, e aí? Diga, os bois também tropeçam. Não, os bois tropeçam. Acidente de percurso. Você ainda está no mundo. Questões. Os bois tropeçam. Ah, se os bois não tivessem tropeçado. Ah, se naquele dia eu soubesse que essa pessoa. Ah, se naquela época eu conhecesse. Mas os bois tropeçam. Você não levou isso em consideração? Eu posso estar dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus. Posso estar fazendo a vontade de Deus. Mas se eu não estiver totalmente inteirada a nível espiritual, se eu não estiver fazendo qualquer situação, se eu estiver fazendo qualquer situação incorreta e os bois tropeçarem, eu estou abrindo brecha na minha vida e naquela área. Eu preciso averiguar de tal maneira, Você acha que tem mais manutenção? Tá, vamos falar em manutenção. Um avião ou um ônibus do cometa? Um avião, por quê? Porque se ele der pane lá em cima, meu irmão. Agora, um pane no ônibus aqui, ele encosta no encostamento. Agora, lá em cima, que tipo de encostamento que ele vai encostar? É ou não é? Tá. O que tem que ter mais manutenção na sua vida? As áreas de cunho espiritual, que você vai estar entrando numa situação delicadíssima, que é coisas santas, referente àquilo que é sério, gravíssimo, definitivo na sua vida. Por quê? Porque você precisa contar com o quê? Que os bois tropeçam. Existe acidente de percurso. A Bíblia diz assim, versículo 4. Então disse toda a congregação, que se fizesse assim, tudo bem, Davi, vamos fazer. Porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Todo o povo reto. Só que interessante, né? Eu fico observando o ser humano... E eu fico observando também as estratégias de Satanás. Satanás é um bicho danado de esperto. O ser humano, quando ele tem um projeto, e quando ele olha para uma coisa, e tudo está dando certo, dá a impressão que aquele crente fica cego. Ele fica embriagado com tanta alegria, com tanta felicidade, e ele olha para aquele foco, para aquele alvo, para aquela situação, e parece que ele caracteriza qualquer possibilidade de erro. Você vê?
dentro daquela multidão de milhares de pessoas, não teve um observador que dissesse assim: ô Davi, posso te falar uma coisa? O que é que você está preparando para trazer essa arca? Você lembra o que a palavra diz? Nas entrelinhas ali, de uma maneira muito sutil. Não. Sutil e entrelinha, não. Minha arca será trazida nos ombros dos sacerdotes, dos levitas, para que eles soubessem o peso da minha presença. Ninguém lembrou-se do mandamento. Por quê? Estavam felizes, abduzidos, certos que tudo ia dar certo. Você é assim também? Só porque você sente a aprovação de Deus? Só porque Deus aprova? Só porque Paulo foi aprovado por Deus, mas quantas surras não levou? É ou não é? Você é aprovado por Deus, Deus abençoa você, você tem o Espírito Santo, só que você deve levar em consideração a jornada que você está trilhando, o caminho que você está trilhando, e nunca se esquecer que eu estou onde estou por escolha própria. Eu escolhi casar-me com essa pessoa, eu escolhi ter filhos, porque é o seguinte, esse negócio do crente ter problema e depois dar uma de vítima, isso me deixa irritada. É ou não é? Ninguém mandou casar, ninguém mandou ter filho, aí fica dando uma de vítima, é ou não é? Fica, ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor. Tem o filho lá, o filho nasce e depois quer culpar Deus. Isso é errado. A questão é, eu devo ser responsável quando você gera um filho. Esse filho pode ser uma bênção, mas também pode ter um acidente de percurso. Ele pode desviar-se, ele pode ficar malucado, depois ele vai voltar. Mas eu vou dar conta disso aí? Não dou, então não tenho. Pode acontecer ou não pode? Pode. Por quê? Porque nós somos humanos. Somos humanos. E nós precisamos entender esse contexto. Em nome de Jesus. Tem muito crente ferido na igreja. Tem muito crente ofendido. Satanás está nadando de braçada com esses crentes ofendidos. Por quê? Porque crente ofendido, crente abatido, fica ensimesmado, fica olhando e girando em torno do seu umbigo. Ele não tem uma linha crescente, ele não tem uma história, ele não tem uma jornada. Aí prejudica tudo, pelo amor de Deus. Aí não se tem dons, aí não se tem Espírito Santo, aí não se tem nada, não se tem próximo, não se tem nada. Não se tem amor, não tem nada. É a própria vida, a própria lida, os próprios problemas. Por quê? Porque não existe uma administração correta. Não se existe uma consideração para os bois tropeçam. Você fala, pastora, os meus bois não tropeçam, já estão rolando. Os bois tropeçam. E aí? Tá, você sonhou, você quis, fez tudo certinho, achou que ia dar tudo de bom. Não deu, os bois tropeçam. E aí? E quando os bois tropeçam? Quando os bois tropeçam, a sua falha, que era minúscula aos olhos de todos, se torna uma brecha enorme. Quando os bois tropeçam, aquela pequena situação que não foi ajustada, aquela negligência minúscula, que era imperceptível, se torna enorme, porque os bois tropeçaram. A culpa é dos bois? Não, bois tropeçam. Você ainda não está numa situação de arrebatamento, você está vivendo num contexto humano, onde você vive com o ser humano. Tem gente que acha que ele vive com anjo. Anjo não trai, anjo não fala mal, anjo não fere, né? Mas você não vive com anjo, você vive com ser humano. Então você tem que estar preparado para isso. Eu fico impressionada com a abdução dos crentes. Muitas coisas nos crentes é relevante, sabe? Dá para passar. Mas a abdução, pelo amor de Deus, isso aqui é a verdade genuína, não tem um engano aqui, pelo amor de Deus, não tem um engano na Escritura. Então eu fico pensando, ou esse povo não lê a Bíblia, ou esse povo lê a Bíblia, sei lá, não sei que Bíblia que eles estão lendo. O Senhor Jesus falou tudo que nós íamos passar, aflição, decepção. Ele diz até assim, o filho vai trair o pai vai trair o filho. Está escrito, está escrito.
Os homens serão amantes de si mesmos. As pessoas serão egoístas, vaidosas, ignorantes com respeito a rudimentos, coisas, bases. Por que você está... Eu não sei o que acontece. Sinceramente. Você não levar em consideração que os bois tropeçam. Ou seja, a coisa pode ficar pior do que você acha que ela seria. Pastora, mas eu faço uma análise de percalço. Eu faço uma análise de situações que podem acontecer, tá? Mas nem a sua análise é suficiente para suspeitar do que pode acontecer, tá? É muito bom fazer análise, eu também faço. Mas eu confesso para você que eu já fui muito surpreendido com as minhas análises. Foi pior do que eu analisava. E aí? E aí? Pede graça. Pede graça e continua. Pede graça e continua. Põe a mochila nas costas e continua. Por quê? Porque os bois tropeçam. E a sua pequena falha. Aí você fala, meu Deus, mas será que eu já não paguei pelo meu erro? Uai, seu erro está ali, come, bebe, dorme, fala, está ali, ó. Como é que você pagou pelo seu erro? O seu erro está ali dormindo do seu lado. Continuando. Congregação, todo mundo diz, vamos fazer. Aquela torcida enorme, não é verdade? É. Você já viu que quando você está tudo bem na sua vida, com grandes projetos, grandes planos, tem uma plateia enorme, mas quando você está afundado no seu erro, no buraco, aí você fala, cadê a plateia? Sumiu todo mundo. Versículo de número 5, convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Você viu que foi feito alguns cuidados, né? Vamos fazer um carro novo. Davi foi zeloso, vamos trazer um carro, mas vamos fazer um carro novo. Vamos colocar 2 pessoas idôneas, 2 pessoas de santidade, de consagrada, de caráter. E uma coisa muito interessante que eu vejo nesse texto é que quando Davi colocou a arca no carro, o boi não morreu. Nem o carro quebrou-se. Colocou no carro, começou a andar. Sabe, às vezes, na minha vida e na sua vida, às vezes nós iniciamos projetos e a impressão que dá é que vai dar certo. Porque Deus não para no começo. O começo não para. Mas na pequena brecha vai parar. Eu quero dizer para você tomar muito cuidado. Eu fico olhando para algumas questões de Deus e eu gosto muito de contemplar Deus e de poder entendê-lo. Porque quando o Senhor diz a Jeremias que existe uma glória que é permitida ao homem, quando você busca conhecer e entender Deus. Eu fico olhando para Balaão. Quando o Senhor deixa com que Balaão vá, e o Senhor só se manifesta contrariamente quando ele estava em cima da jumenta indo. E ele manda um anjo para matar Balaão. E a jumenta vê. Eu fico... É interessantíssimo quando Davi põe a arca no carro, não acontece nada. Davi começa a jornada, que não era pequena não, era alguns quilômetros, não acontece nada. Nada. E nem Deus levanta nenhum profeta para dizer para Davi, Davi, você mandou fazer um carro novo, não é no carro que se carrega. Você não vê na escritura que é nos ombros. Agora eu queria que você respondesse, por quê? Não houve a intervenção de um profeta para corrigir Davi. Não houve uma negativa de Deus na hora do carro, nem na hora que os bois faziam o início da jornada. Por que Deus não para você no começo de seus erros? Por que Deus muitas vezes não te avisa quando você está totalmente envolvido com uma coisa e
E Deus não intervém, não faz nada para te acordar. Justamente por isso. Porque Davi conhecia a Escritura, Davi conhecia as regras e estava envolvido até a tampa com o projeto. Quando você não está envolvido com o Senhor integralmente, você sempre estará envolvido com projetos além do que o necessário. E aí você vai cometer erros. Quando você se envolve com o teu Senhor integralmente, sempre haverá aquela pulga. Será? Deixa eu analisar. Deixa eu olhar de novo. Deixa eu averiguar. Sempre. Você não toma decisões baseado naquilo que você sente, naquilo que você vê e na provação alheia. Você escuta o que ele tem a dizer. Você ouve a voz do Espírito Santo falando, dizendo, cuidado, presta atenção nisso. Por quê? Porque os seus ouvidos estão abertos para ouvir. Você não está fechado com os seus sentidos naquele projeto. Por quê? Porque quando os seus olhos estão num projeto, os seus ouvidos apenas para a aprovação daquele projeto, as suas emoções voltadas, tudo voltado, você fica cego. Não adianta Deus tentar te avisar, não adianta Deus tentar falar com você. Por que o pai do filho pródigo não tentou segurá-lo em casa? Porque ele estava integralmente envolvido com o projeto de ir embora. Deus não é mendigo, não. Deus trabalha onde existe abertura. Não foi um profeta avisar Davi, dizendo, não é no carro novo, é no ombro do sacerdote. Não vai vir nada avisar você, se você estiver integralmente envolvido com alguma coisa, sem nenhum sentido para Deus poder trazer a sobriedade e conhecer a Escritura. E por que Deus não reprova você no princípio da sua jornada? E Deus só mostra a reprovação quando os bois tropeçam. Para falar disso nós ficaríamos a noite inteira. Mas eu só quero adiantar uma coisa para você. Muito cuidado quando você se acha certo. Sabe que acha que sabe e acha que pode. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu quero dizer uma coisa para você. Seja discípulo, seja aluno. Faça igual a Maria, esteja aos pés dele. Aprenda. Todo dia aprenda. Todo dia aprenda. Não conclua nada. Não conclua nada. As conclusões têm que vir dele. Não conclua. Porque isso não vai dar certo. Quem é você para falar? Porque essa pessoa não tem jeito. Quem é você para falar? Não conclua. Não assuma o papel de legislador. Não crie leis particulares para você. E o pior, não viva segundo essas leis particulares criadas. Seja um aluno, um discípulo. Deus, e aí? O que eu faço hoje? E amanhã, Senhor, o que eu faço hoje? E aí, Senhor, estou aqui para aprender. Deus, e aí? Deus, e aí? Irmãos, fala a verdade, o que a gente sabe? A gente não sabe se amanhã vai estar vivo. O que eu sei? O que você sabe da vida? Quantos erros você já fez achando que podia? Quanta conclusão, quanta coisa. Isso ofende o Espírito Santo. Quando Paulo diz aos Efésios, não entristeçais o Espírito. Quantas coisas entristecem o Espírito. Essa conduta sua particular, equivocada, ensoberbecida, errônea. Vai te levar na hora que os bois tropeçarem. Vai ficar revoltado, vai dizer porque eu fiz tudo certo, mas fez uma coisa errada. Uma coisa errada. Davi não ficou arrogante, nem ficou rebelde. Ficou murchinho, voltou para casa triste, dizendo, falhei feio. Errei feio. A Bíblia diz assim, e Davi e todo Israel, versículo 8. Eu tenho um contratempo com muita alegria. Eu tenho um pé atrás com pessoas assim que gostam muito da alegria. A alegria é um embriaguez que funciona para o diabo assim, ó. O diabo gosta muito quando os crentes se alegram. Porque a alegria do crente, ela é circunstancial, ela não é genuína. Tá? Eu falo da alegria de euforia, alegria de... entendeu?
Agora, a alegria verdadeira é em todo tempo. A alegria é a paz que a sua alma precisa. É a constância que a sua alma precisa. Você é feliz porque Ele mora aqui dentro. Então você é feliz em todo tempo, em todo momento. Você o sente, o toca e Ele toca em você. E isso é importante. E eles estavam todos felizes, alegrando-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios, com tamborins, com símbolos e com trombetas. A coisa estava maravilhosa. Imagina aquele barulhão, milhares e milhares de pessoas, e o sacerdote, e a coisa tremenda, maravilhosa, poderosa. De repente os bois tropeçaram. Os bois tropeçam, meu irmão. Você está preparado para isso? Seus bois vão tropeçar e os meus também. O que fazer? E eles só vão mostrar onde é que nós falhamos. Eles só vão mostrar os nossos equívocos. Então, louvado seja o Senhor, porque os bois tropeçam. Louvado seja o Senhor, porque os bois tropeçam. Quando os bois tropeçam, nós nos damos conta da nossa negligência. Olhamos para nós e dizemos: Deus, eu achei que sabia, eu achei que podia. Minha vida era um jardim. Alguns espinhos, mas era uma coisa. E os bois tropeçaram e mostraram onde é que eu estava errando. Glória a Deus, porque os bois tropeçam. Não fique com raiva dos bois, nem queira matá-los, porque os bois tropeçam. E a Bíblia diz assim: chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. A arca começa a balançar dentro do carro, e ele ficou com medo da arca cair. Gente, esse homem era um homem muito bom. Um homem zeloso, cuidadoso, ele não queria que a arca caísse. E eu gostaria de ter tempo para falar sobre isso, mas eu vou adiantar uma coisa só. O que dá dó é que nos nossos erros e negligências, quem sofre são os inocentes. São aqueles que não têm nada a ver com o bolo. Eles vão tentar fazer alguma coisa boa, eles vão tentar segurar, eles vão tentar, e eles vão ser os mais afetados. Eu acho que você já viveu isso na sua vida. Nas suas negligências, nos seus erros, nos seus disparates, nos seus planos mirabolantes, onde houve negligência, os inocentes é que acabam perdendo, acabam sofrendo dano, porque não houve cálculo correto, administração correta. E Uzá, ele estava ali para ajudar, e a hora que a arca se moveu, ele ficou com receio, aí ou não tocou, foi mais prudente. E toda aquela euforia e aquilo, e Uzá foi e tocou. Na hora que ele tocou, ele morre instantaneamente. A Bíblia diz assim: então acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. Uzá morre porque põe a mão na arca. Ninguém podia tocar naquela arca, assim como ninguém pode tocar na presença de Deus na sua vida. E a Bíblia diz assim que Uzá morre e todo mundo fica muito assustado naquele momento. E a Bíblia diz assim: Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia... versículo 8. Todo Israel se alegrava muito. Versículo 11. Se encheu de tristeza. Você viu? 2 versículos que separam uma alegria imensa e uma tristeza imensa. Cuidado, você pode sair de uma alegria imensa e migrar para uma tristeza imensa. Porque os bois tropeçam. É ou não é? A Bíblia diz assim: Davi se encheu de tristeza, ficou muito triste, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje, brecha de Uzá. Eu quero dizer uma coisa para você, para nós terminarmos, que eu não sei o quanto você tem contado com o Senhor Jesus na sua vida. Eu não sei qual é o lugar que Ele tem estado na sua vida, como um coadjuvante ou como a pessoa principal. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é a única pessoa que pode te garantir salvo-conduto, do começo até o final.
Ele é o único que pode te ajudar quando os bois tropeçarem e as suas brechas forem expostas. Ele vai estar ali para te ajudar, para te socorrer, para te sustentar, te pôr de pé de novo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem sido tentado a colocar qualquer pessoa, coisa, situação no lugar do Senhor, eu gostaria que você repensasse muito bem sobre isso. E se Jesus não tem estado no centro da sua vida, se Ele não é o seu tudo, eu quero dizer uma coisa para você. Repense sobre a sua situação. Porque Ele é a sua única chance. Jesus é a sua única chance. Então que Ele seja o único para você. Porque os bois tropeçaram, tropeçam e tropeçarão. Os meus e os seus. Então que nós saibamos fazer a coisa certa, do jeito certo e da maneira certa. Identificarmos o que pode nos incorrer em coisas mais sérias. Muito cuidado com as suas decisões. Muito cuidado com a maneira que você se porta. Muito cuidado com aquilo que você faz. Aproveite o tempo perdido. Quanto tempo você já perdeu na sua vida? Eu fico olhando para algumas pessoas que não tiveram investimento nas suas vidas, viveram situações muito ruins. E hoje elas recebem da parte de Deus investimento. E você percebe quando Deus cerca alguém. Amor, carinho, zelo, cuidado. E elas ficam assim estáticas. Só que aquilo é durante um tempo. Nem Deus não vai fazer que ninguém te carregue o resto da vida. Então você precisa ir atrás do prejuízo. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa buscar. Para que quando o Senhor tire o cerco, você pelo menos consiga andar sozinho. É ou não é? Será que você tem vivido um tempo desse, onde o Senhor tem te cercado de mimos, de cuidados, para que você possa amadurecer e ganhar uma maturidade suficiente, para que quando murche, você consiga trilhar sozinho? Porque os bois irão tropeçar. Eu espero que você tenha sustentabilidade, amadurecimento, para não se destruir junto com o tropeçar dos bois. Porque é o que muitos têm feito. Os bois tropeçam, caem do lado, eles caem do outro. Porque houve um acidente de percurso. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Falar do projeto da sua vida. Será que você está caído porque os bois tropeçaram? Mas você não contou com isso? Não estava dentro do script? E você que está hoje numa jornada, não considerando que os bois tropeçam, por favor, queria que você analisasse a sua vida. A palavra do Senhor diz assim que nós devemos estar preparados para o dia mau. O dia mau, ele pega alguns de surpresa. E outros muito mais surpresos ainda. Deus, precisamos ser mais inteligentes e mais sábios, Deus. Nós nos envergonhamos da nossa tolice, do quanto somos infantis, Deus, do quanto estamos migrando tudo para o lado de fora e caracterizando a nossa vida aqui do lado de fora, sabendo que a única reserva que temos é do lado de dentro e a única sustentabilidade que podemos contar é do lado de dentro. Deus, eu quero orar por aqueles que nesta noite têm os seus bois tropeçando e perceberam suas brechas, suas lacunas e seus erros. Perceberam que não estiveram de acordo no tempo que podiam. Pai, em nome de Jesus, esqueceram um detalhe e esse detalhe se transformou numa brecha enorme. Pai, eu te peço em nome de Jesus, levante-os, sustenta-os, coloque-os de pé. Faça com que eles considerem que estão em uma vida e que não foram prudentes o suficiente. Deus, não permita com que eles se sintam vítimas. Deus, não permita com que eles sejam sucumbidos pela dor, pela tristeza, pelo abatimento, mas que o teu Espírito possa visitá-los de tal maneira, Deus, que eles possam olhar para a vida com ânimo, Pai. Que eles não possam negar ao Senhor aquilo que lhe é devido. A alegria, o ânimo, a disposição. Que eles possam ser um com o Senhor, não é essa tua palavra em João? O Senhor ora em João 17 e diz, Pai, eu te peço que eles sejam um comigo e eu contigo. Quantos nesta noite não têm sido um contigo? Quantos nesta noite não têm nada de si para oferecer para ti? Porque parte está com o filho, parte está com o parente, parte está com o cônjuge, parte está no trabalho, nos ensejos da vida e não tem nada para oferecer ao Senhor. Então se veem abatidos e desmotivados quando os bois tropeçam de tal maneira que perdem a iniciativa da vida.
Deus, a vida está aí para ser vivida. Temos ânimo, temos força, temos, Deus, alegria. Eu tenho alegria em viver porque a minha vida tem nome. E o teu povo tem que ter alegria em viver porque a nossa vida tem nome, Pai. A nossa vida é Jesus. Nós te amamos, Jesus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco quando os nossos bois tropeçam. E o Senhor tem consolado o nosso coração e tem trabalhado conosco a efeito de experiência. Quando os nossos bois tropeçam, é o momento de nós enxergarmos nossas falhas, delitos, debilidades. E então nós fazemos concertos contigo, não nos revoltamos. Não nos ensimesmamos, Senhor, porque somos discípulos, estamos aprendendo. Essa é a diferença daquele que quando os bois tropeçam, eles acham que sabem alguma coisa e se portam com rebelião, se isolam, entram num deserto caótico. Mas aqueles que são discípulos, eles se quebrantam mais ainda, dizendo: Senhor, me ensina, me perdoa, me ajuda. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso prestar mais atenção, eu preciso ser mais sábio, mais inteligente. Eu preciso, Deus, me dá sabedoria, eu não quero cometer erros tais. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Essa mensagem não são todas as pessoas que conseguem compreender, mas aqueles que compreendam, que o Senhor possa fazer com que ela produza, segundo a necessidade, 30, 60, 100, Pai, mas que haja produtividade, Deus. Aqueles que estão vivendo tanto do lado de fora, não conseguem entender essa mensagem, não entendeu nada sobre bois que tropeçam, mas aqueles que já têm sido trazidos para um contexto, uma realidade eterna, eles conseguem compreendê-la. Então ajude-os, Pai, ajude-os e fortaleça. Espírito amigo, consolador, paracleto, ajudador, conselheiro, mestre, faça com que nós entendamos que somos apenas alunos. E é muito bom ser aluno, a cobrança é menos. Eu quero dizer, Senhor, que é muito bom ser sua discípula. Muito bom estar todos os dias não sabendo nada, para aprender. Me ensina a viver, Jesus, me ensina a decidir, me ensina a ouvir, me ensina a pensar, me ensine. Me ensine, Senhor, a me conduzir, me ensine a sentir, me ensine a viver, me ensine a reagir, me ensine a entender, me ensine a me portar adequadamente, me ensine a não me contaminar, me ensine. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero, Deus, é aprender. Em nome de Jesus.